Bom dia, neste vídeo vou-vos demonstrar como executar uma maçaneta de porta em poliestireno. A ideia inicial do projeto foi determinada pela representação de uma silhueta de uma entrada de fechadura através do manípulo que abre uma porta. E a maquete deste puxador foi construída em EPS, poliestireno expandido, designado ocasionalmente pelos nomes comerciais de Roofmate ou Wallmate. O processo inicia-se com o corte do esferovite em fio quente. Posterior acabamento deste material utilizando lixa. Grão 120 é uma granulatura adequada para este tipo de trabalho. Naturalmente que este processo nunca é perfeito, de maneira que exige um acabamento com estuque. Aqui vemos já a peça estucada, ainda não lixada posteriormente, portanto apresenta uma rugosidade evidente. Também para este processo, grão 120 é o adequado. O processo aqui é ligeiramente mais moroso até do que a construção da peça em si, mas temos que ter bastante rigor nesta parte se queremos que o acabamento final da peça seja bastante digno e livre de falhas. Por vezes temos que usar alguns utensílios para segurar a folha de lixa, para garantir que a qualidade do produto vem final. E é também de esperar que seja necessário dar estuque mais do que uma vez. Inevitavelmente aparecem pequeninas falhas, como estas que podem ser vistas aqui. As arestas são sempre zonas mais difíceis de conseguir estabilizar adequadamente. Mas, no geral, a parte que demora mais tempo a secar é mesmo a primeira camada de estuque. As pequenas retificações têm que ser feitas a posteriori, facilmente são resolvíveis. Naturalmente que, tendo assegurado que o estuque está completamente aplicado e a peça com bom acabamento, há que cobri-lo inicialmente com uma tinta que vai isolar o estuque e posteriormente a esta dar então uma cor. Neste caso eu sugiro que se utilize uma cor contrastante, pela única razão de que se torna mais fácil perceber onde é que já foi aplicada uma de mão e não foi aplicada. Quando isto está feito e temos a absoluta garantia de que não há nenhum elemento da peça que não tenha sido recoberto por uma tinta de base aquosa, atenção que o poliestireno não pode levar nenhuma tinta de base celulósica ou sintética, porque derreterá. Podemos então utilizar uma tinta de spray para o revestir e dar-lhe o acabamento final. E aqui já vemos o objeto final, com uma aparência muito precisa, muito fiel em relação àquilo que se deseja, muito credível também enquanto material final metálico, e que poderá permitir uma demonstração a um cliente e uma percepção de escala que não seria possível simplesmente através de um vetor. E aqui temos um outro exemplo, um puxador feito com um material diferente do poliestireno, neste caso com Handshape, e com um acabamento superficial de estuque, mas também na zona texturada uma aplicação de areia para dar uma rugosidade diferente. Espero que tenham gostado deste tutorial e que ele seja útil para as vossas maquetes/protótipos.